segundo o ensino universal dos Espíritos, é da lei que todas as experiências por que passamos são necessárias, intransferíveis, senão imprescindíveis, ao nosso contínuo burilamento ascensional. A providência divina, que é a ação onisciente, manifestação onipresente e determinação onipotente, a tudo provê, a tudo prevê infalivelmente. Tudo o que nos ocorre é exatamente aquilo de que necessitamos para desbastar determinadas arestas, para que possamos ascender e sublimar um degrau a mais na senda evolutiva. O erro aparente faz parte da aprendizagem. Trata-se de uma janela que se abre de maneira que determinadas nuances da vida perene passem a se apresentar mais nitidamente à nossa visão espiritual. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa ser recebido nesta casa como um lar de esperanças, que nos acolhe com afabilidade e doçura, como uma universidade de almas que nos instrui por intermédio da inspiração e de todos os mecanismos intuitivos que a vida nos concede. E um hospital de almas que ensina a curar-nos e, em primeiro lugar, aliviando as nossas dores. Para o Espírito Emmanuel, a lei de compensação, que é o nosso tema da noite, é uma das realidades mais vivas do universo. E para vários outros luminares, como Dias da Cruz, não tem como o plano físico executar um pagamento ou fazer um pagamento para aquilo que chamamos de abnegação, que não fizemos pela obrigação, porque está acima dos nossos deveres. Eu fiz além do que fui contratado a fazer e só fiz por amor o que fiz, porque normalmente faço distante da vista daqueles que poderiam me observar. E eu gostaria que vocês não acreditassem em nada que eu disser, mas pense. Se eu pudesse pedir alguma coisa para vocês, pediria como Kardec assim o pediu na introdução do Livro dos Espíritos. O sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber. Porque se trata de um estudo novo e não se faz com ideias pré-concebidas. E, ao mesmo tempo, nós podemos lembrar outra realidade no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu creio que a primeira não encaixa a vocês, ou pelo menos a maioria. Mas o que está no Evangelho, sim, que é a caridade de poder silenciar um pouquinho para deixar um mais tolo falar. Então, que Deus nos instrua, que o Cristo nos ilumine, que os seus emissários nos inspirem, que a nossa consciência nos intua, que os elementos elementais da natureza nos sustentem nesse ideal de amor, verdade e vida. Quando falamos de consciência, por trazer a marca do nosso projeto, o despertar da consciência, eu fico imaginando o que seria a consciência. Até antes de começarmos a entrar na toca do coelho, pensarmos que consciência era o acúmulo de saberes, até compreender que a consciência é o discernimento do conhecimento vivenciado. Vou dar um exemplo bastante simples. Se vocês imaginarem um simples átomo,
já que não dá para falar deles, porque tudo que existe é feito de átomos, segundo Kardec, na lição da obra A Gênese orgânica é a lição dentro da obra. Tudo que é feito de átomos, inclusive quando pensamos, os criamos, segundo André Luiz. E é um aglomerado de forças vivas, porque eles nascem da matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis. E se vocês observarem o núcleo do átomo, com o que nós chamamos de energia nêutron, é o que Emmanuel fala que é um centro vital. E esta energia vital, quando nós vamos magnetizar a água, por exemplo, é para lá que direcionamos os nossos valores, como as nossas virtudes. Porque para Kardec eu posso enriquecer a água com as minhas virtudes ou perturbá-la com os meus vícios. Depende do que eu quero ou o que eu intenciono fazer. E quando ele recebe esse núcleo com apenas a presença desse elemento, que hoje é considerado o elemento zero do sistema periódico, ele se sensibiliza com o nosso convite, com o energismo que chega na consciência de alguém e se deixa transformar na totalidade no segundo elemento, que nós chamamos de próton. E parte desse, no desejo de avançar por sua vez, transforma-se em elétrons. E surge o que nós chamamos de átomo de hidrogênio simples. E se juntarmos dois, mais um de oxigênio, temos esse elixir da vida. Por que eu estou falando isso? Vocês conseguem viver mais de 3 minutos sem respirar? Já agradeceu pelo ar que respira? Já aprendeu a purificar o ar que respira? A água que sorve? Ou a água do próprio corpo? Porque é isso que ensinamos ou que aprendemos com Kardec no Livro dos Médiuns. Pode ir lá consultar do item 126 ao 131 do Livro dos Médiuns. Ele nos ensinando a criar átomos, transformá-los em alimento e em medicamento. E na obra A Gênese, arrebanharmos uma porção de fluidos. Vocês imaginam esse ambiente repleto de fluidos, condensá-los com o nosso pensamento, a nossa vontade, em nosso perispírito, construir moléculas saudáveis e transferi-las para a cura do corpo físico. Então, quando falamos de lei de compensação, o mais ínfimo pensamento é levado em conta mediante as minhas intenções. Se nos equivocamos por falta de conhecimento, esta lei vai determinar o que eu vou fazer na sequência, e como Pedro já havia repassado o que aprendeu com Jesus, o amor cobre a multidão de equívocos, ou a multidão de pecados, se vocês preferirem. Então, quando nós nos equivocamos, lembramos de Allan Kardec em Obras Póstumas: um pensamento bem arquitetado me coloca em conexão com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E ele nos desafia a calcular a força de um pensamento bem arquitetado. De modo que, quando nos equivocamos, nós não prejudicamos só a quem ferimos com a calúnia, com a maldade, com a mentira, todos os seres em todos os mundos, porque ele deixou isso muito claro. E eu perturbo todas as minhas vivências, do meu superconsciente, do meu inconsciente, subconsciente, no consciente, todos os meus veículos de expressão. Porque muitos pensam que o espírito encarna em sua totalidade. Vocês pensam assim? Quem tem certeza que o espírito está todo encarnado? Levante a mão, por favor.
Todos sabem. Quem encarna é o Espírito como um todo ou uma diminuta fração? O que vocês pensam a respeito? A vivência anterior de vocês pode estar do lado de vocês agora, os orientando, ou isso seria um absurdo? Para os estudiosos de Leon Denis, tem certeza que ele fora, antes de ser Leon Denis, Jerônimo de Praga. Mas na obra de Leon Denis, está muito claro que Jerônimo de Praga foi o seu mentor durante 50 anos. Como é isso? Para outros estudiosos, como Hernani Santana, na obra Universo e Vida, ele narra que Jacó, Moisés, Elias e João o Batista são 4 etapas do mesmo Espírito. Se reencarnar é trazer a sua totalidade, então só existe Moisés. Jacó reencarnou como Moisés, então você não vai achar ele em lugar nenhum. E se Moisés reencarnou como Elias, não existe mais o Moisés, só existe o Elias. E se Elias reencarnou como João o Batista, só existe João o Batista. Mas no Monte Tabor, Jesus falou com Moisés e Elias como sendo 2 seres. Como que é isso? Ou Kardec conversou com o Dr. Calais, que quando encarnado era um médico, quando desencarnado se viu numa sala conversando com vários acadêmicos na área da medicina, porque ele foi médico, e quando ele pergunta alguma coisa, eles respondem. E ele percebeu que estava respondendo para si mesmo. Quando ele retorna para perguntar outra vez, ele era apenas um. Somos um. Para o Espírito Emmanuel, somos sempre a soma de muitos. Manifestamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos manifestam. Então, no processo da lei de compensação, quando eu acerto uma vez todos os equívocos mediante aquela pauta, são corrigidos simultaneamente. Vamos dar um exemplo simples. Thomas Edison, na tentativa de descobrir a forma da luz, quantas vezes não deu certo o seu experimento? Para os mais exaltados, bem mais de 1000 vezes. Fala que foram quase 10.000 tentativas. Para os menos, pouco mais de 100. Para quem está no meio, 699 erros. No de número 700, ele acertou. O que conta é o acerto ou os equívocos agora? Então, para a lei de compensação, conta o que você está fazendo agora, e não é só isso, segundo André Luiz. A vida vai nos devolver não só pelo que estamos fazendo, mas principalmente em como estamos fazendo aquilo que fazemos. E se o equívoco foi proposital, foi intencional, ou se foi um acidente de percurso. Que se a minha intenção não é ferir vocês, por mais que vocês me acusem, a minha consciência não me acusará. E ai de vocês se me julgar. Porque Paulo de Tarso, na 3ª carta aos Romanos, logo no 2º capítulo, no 1º versículo, é indesculpável ao homem que se arvora em ser juiz, porque julgando o outro condena a si próprio. Ou, mais uma vez, Dias da Cruz, toda violência praticada contra o seu próximo é dilaceração em si mesmo. Ou com Emmanuel em Pensamento e Vida, no capítulo 8,
Tudo que julgamos, que condenamos no outro, gravamos de forma indestrutível nos tecidos mais sutis de nossa alma, para daqui a pouco passar pelas mesmas lições que agora condenamos. E para vários autores, como Miramês, Ramatiz, Bezerra de Menezes, o que eu vejo fora, o espelho, eu estou vendo a mim mesmo. O que eu rejeito em você é o que eu não mudei em mim. O que eu elogio em você já está mais ajustadinho em mim. Porque eu vejo a obra com aquilo que possuo. E nesse sentido, a consciência é um acúmulo de conhecimentos vivenciados no seu mais alto grau de sublimação. Conforme consta na obra O que é o Espiritismo, com Allan Kardec, na questão 127. Que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios, verdadeiros milagres para quem não compreendem as leis. E na questão 909 do Livro dos Espíritos, o homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim, e na maioria das vezes fazendo pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Se lhe falta a vontade, se todo o encarnado soubesse a força que tem e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, e o que nós chamamos de vontade é a essência de nossa consciência que gerencia a mente, para o Espírito Emmanuel. E o pensamento é a nossa capacidade criativa, ou a força de atração para fazer acontecer segundo a nossa inteligência. Para Hernani Guimarães Andrade, e conjuntamente com Hermínio Correia de Miranda, consciência é a quantidade de informações vivenciadas conscientemente e sublimadas que eu tenho num local que no Espírito chamamos superconsciência ou reino de Deus em nós. Aquele que Jesus nos lembrou, o reino de Deus está dentro de vós. E se o reino está, Deus e o Cristo também estão, conforme Miramês. De modo que é muito fácil corrigir um equívoco. Basta, se eu escorregar, eu só escorrego porque eu estou andando. Porque quem está sentado, confortável, não corre o risco de escorregar. Eu levanto, observo por que eu escorreguei, elaboro um novo projeto, e é simples fazer isso. Basta consultar algumas questões na obra O Livro dos Espíritos. 614, por exemplo. A lei natural é a lei de Deus. Quem a respeita é feliz. Quem a viola é infeliz. Onde está escrita essa lei? Está inatingível? Está em nossa consciência. Qual o ser mais perfeito que vivenciou ou que é a própria lei? Porque para mim, Jesus é a luz do mundo, a lei que nós estamos seguindo. Questão 632. Como eu poderia ter a certeza de estar fazendo algo certo? Porque às vezes penso que estou fazendo bem e posso estar na contramão. Basta fazer a outro o que gostaria que lhe fosse feito. Não há como errar o caminho. E quando nós começamos esse soerguimento, intencionando corrigir a pauta, todos os seres a quem prejudicamos pelas atitudes anteriores começam a ser beneficiados com os nossos acertos. É um mecanismo que nós vamos ressarcindo a quem nós prejudicamos com as nossas futuras ações.
e são levados em conta os mais ínfimos acertos. Vamos supor que alguém, por um desequilíbrio, corte a perna de alguém. Mas quando percebe o que fizera, começa a auxiliar alguém a não perder a sua. E quando chega a hora do ajuste da minha consciência perante as leis, talvez uma unha encravada somente. Mas se eu nada fizer e continuar com a mesma pauta, talvez eu não perca só uma perna. Talvez eu venha sem as duas. Por isso, é um agravante ou um atenuante e depende somente de nós. Eu vou dar 2 exemplos que falamos ontem, porque as palestras elas vão acontecendo como se fosse uma sequência de ensinos, onde nós vamos pensando algumas coisas das anteriores e acrescentando mais um ponto no conto, porque se vocês forem acompanhar o ciclo de palestra, fica fácil o entendimento. Por exemplo, hoje, isso eu não fiz ontem, mas eu vou fazer hoje. Eu vim disposto a ensinar vocês a fazer feitiço, macumba, até a magia negra. Quem quer aprender? Se ainda não sabe. Ninguém sabe fazer? Feitiço é aquelas pequenas espetadinhas que a gente dá nos outros, segundo Ramatiz. Isso é feitiço. Macumba já é uma coisa um pouquinho mais elaborada que você planeja para que ele se dê mal. Agora, magia negra, a pior magia negra, segundo ele, é a fofoca. E para Chico Xavier, a fofoca também mata. Porque quando estamos usando da maledicência, eu estou em conexão com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Se eu tocar numa gota dessa água, eu altero toda a estrutura do oceano, instantaneamente, em meio segundo. Se eu estiver pensando bem, que bom para o oceano. Mas se for o contrário, quantos de vocês, ao comprar um alimento, elogiam os agricultores, os horticultores, toda a cadeia dos elementos que chegaram até ali? Porque se reclamar, o que vocês vão levar para casa? Basta meio segundo para empesteá-lo ou para enriquecê-lo. Quem conheceu Chico Xavier, ele ia bem cedinho para a feira e alguém o surpreendeu pegando um tomatinho mais feinho, outro mais bonitinho. E o outro interrogou, falou, mas nós saímos mais cedo para pegar os melhores espécimes. Mas isso aqui, quem vai levá-lo para casa? E até onde me consta, a embalagem não define a qualidade do produto, ou define? Se alguém fosse julgá-lo pela embalagem, esse sol de primeira grandeza que passou por aqui. Então, quando você reclama de um tomate, não só você não leva nada do energismo que seria benéfico ao seu corpo para casa, mas você entra em conexão com toda a cadeia de onde ele veio, com todos os seres. E fica mal visto por todos esses seres. Quando você for comprar o segundo tomate, eles vão embora antes de você chegar. Quando você pensou em ir comprá-lo, a energia que nós chamamos de licopeno não vai estar lá para te favorecer. E eu estou falando de experiência própria. Por isso, em tudo, dai graças. E a gratidão é uma das leis também mais vivas do universo, porque é como se ela fosse a lei de todas as leis, em se tratando das leis menores. E maior do que ela é a compaixão. Por isso, quando nós lembramos da oração, pedir, louvar, pedir, agradecer. É fácil, né? Mas o que é louvar? Para o Espírito Emmanuel, não tem como louvar a Deus se não for na ação. Porque ele trabalha até hoje. E o Cristo trabalha também. Se eu quiser fazer alguma coisa para louvá-lo, é imitá-lo na ação.
E um dos gestos nesse louvar é reconhecer que Ele é a suprema sabedoria. Ele é a inegável onipresença e a insuperável onipotência. Então, o que eu posso pedir a Deus se não for trabalho? Normalmente alguém pede bênçãos. Só esquece, no dizer de Ramatiz e Emmanuel, que bênçãos significam oportunidades de trabalho no bem. E aí chega a hora de agradecer. Um grão de trigo, segundo Joana de Ângeles, quando quer agradecer a Deus, ele se deixa matar para transformar-se em pão. Ou seja, um processo de doação. Por isso, aquele simples átomo, com a energia nêutron que se transformou em próton, depois construiu o seu elétron, e a transmutação dos elétrons gera os fótons. E os fótons criam um cinturão em torno do átomo e formam a consciência do próprio átomo. Se assim não fosse, por que Kardec colocaria no item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito? Tente imaginar. Alguém que hoje é comandado, depois comandará. E o perispírito vai sofrer transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. Ou seja, tudo cresce e evolui, conforme está na questão 540 do Livro dos Espíritos. E na 560, todos nós vamos passar por todas as lições que existem no universo e aprender em todas as partes a presidir todas as coisas. Vocês pensam ou são pensados? A cada 24 horas, nós elaboramos 95 mil pensamentos. A nossa mente faz isso segundo Joana de Ângeles. Quantos são nossos? E quantos são conscientes? Posto que eu estou em conexão com todos os seres em todos os mundos. E a oração é um mecanismo, segundo Emmanuel, que eu transformo algo em mim em pensamento. Eu posso transformar um instinto em pensamento. Porque o instinto, quando se eleva, transforma-se em sensações. As sensações, quando evolui, termina como emoções. As emoções, quando avançam, vai culminar nos sentimentos. E André Luiz fala que os sentimentos transformam-se em pensamentos. Emmanuel e Joana de Ângeles também. Então, o ato de pensar, ele acontece em 3 maneiras, ou de 3 formas. Ou conscientemente eu sei o que eu estou fazendo e crio os meus pensamentos para expressar os meus sentimentos, porque para quem desconhece, pensamentos são frequências, são estradas. Vibrações é o que eu transporto por essas frequências, por essas estradas. Por exemplo, a frequência FM é uma estrada. Agora, o que eu vou transportar pode ser o que eu estou falando lá no microfone e vai chegar no receptor de vocês. Então, quando lembrarem da lei de compensação, se maldisseram o tomate, ao tomateiro, vocês sabem cultivar tomates? Porque eu matei os meus bichinhos logo na primeira vez que eu não sabia que tomate não gosta de água nas folhas. E muito menos nas flores, porque não haverá a polinização. Gosta de água no pezinho, só que eu fui jogar nas folhas, matei todos eles, não produziu. Para não falar, eles desafiou, cada um produziu um tomate. Que eu tentei plantar a sementinha, e eles me abandonaram. Falei, aprende primeiro, fazer depois. Vocês gostam de comer? Bastante ou pouquinho? É a quantidade do alimento que garante a nutrição ou como você está na hora da refeição? Porque se eu estou de paz com a vida, a alegria de viver a vida abre espaços no meu psiquismo e no próprio alimento, e a natureza vai trazendo infinitos elementos para
engrandecer o meu alimento. Vocês gostam de cozinhar? É muito melhor do que comer, porque a melhor parte fica com o cozinheiro, porque é ele que vai tocar no alimento e se nutre pelo tato. É ele que vai olhar, observar o alimento, e nós nos alimentamos pelos olhos. Isso é cientificamente comprovado. Nós alimentamos pelo pensamento, porque ele vai planejar fazer algo, porque o prazer do cozinheiro é que alguém goste da sua comida e coma de preferência bastante. Nós temos que mudar essa filosofia dos cozinheiros. Não precisa comer bastante para falar que gostou. Porque da mesma forma que não é a quantidade que nutre, não é a quantidade de horas que garante o repouso. É para onde eu vou, com quem eu vou estar, o que é que eu vou fazer, o que eu intenciono trazer amanhã. Porque o repouso do corpo é o energismo de onde eu estou. Se eu estou estudando, se eu estou me aprimorando, se eu estou fazendo alguma coisa de nobre para trazer, principalmente para o outro dia, às vezes eu durmo 1 hora, quando durmo, já estou recuperado. Por exemplo, como caminhoneiro que fui, às vezes eu não conseguia nem mais 1 minuto, se tocasse, poderia haver um acidente. Quando tinha jeito, eu tomava um banho, eu ficava novinho outra vez. Não precisava alimento. Ou dormir 15 minutos e estar prontinho para andar mais 5 horas. Que segredo é esse? Tem gente que dorme 12 horas e amanhece mais cansado do que dormiu? Para onde foi? Com quem esteve? Então, lei de compensação, nunca esqueçam. Se deixarmos um caroço de arroz no prato, 500 pessoas que o fizer, vai ter um prato de comida a menos para alimentar uma pessoa. Se eu não sei combinar os alimentos, e eu posso destruir todo o poder nutritivo de um combinado com o outro, ou colocando junto com o outro. Porque nós queremos que agrade o paladar. E Kardec foi muito claro como médico, como professor de medicina, como cientista, o sabor depende da educação do paladar. E se o médico soubesse o valor do magnetismo de suas palavras, ele curaria os pacientes com as palavras. E quando falamos de magnetismo, são aqueles fótonzinhos lá em torno do átomo, somados nas moléculas, é que nós chamamos de magnetismo. Eles é que fazem o entrelaçamento de átomos com outros átomos para formar as moléculas, para formar as células, para formar os tecidos, para a sustentação de nossos corpos. Basicamente, 80%, 70% é água. André Luiz fala que é 100% água nosso corpo. Qual o elemento mais nobre para o fortalecimento ósseo? O osso é feito de quê, mais exatamente? De água. Vocês sabem tomar água? Enche a barriga de água ou estômago de água. Ou coloca na boca. Lembra dos átomos. Lembra de seu magnetismo. Fale das suas intenções, interaja com os oceanos, e um gole de água a cada 20 minutos é o suficiente para que vocês fiquem hidratados e não desequilibre o organismo. Se nós enchermos o estômago de água, daqui a pouco ela sai toda. Vocês vão lá no banheiro, descartá-la, passa pelo corpo e às vezes leva elementos nobres e joga no lixo. Vocês pegaram a esponja e colocaram um copo de água de uma vez, ele vai entrar em cima e sair embaixo. Mas se você for colocando de pouquinho, ela vai absorver o copo inteiro e não vai vazar nenhuma gota. Isso se chama hidratar o corpo. Da mesma forma, quer hidratar a mente de vocês? Pequenas leituras. Não é o ler muito que vai modificar. Então, boas leituras enriquecem a mente e, ao mesmo tempo, acalmam as emoções e estimulam o progresso.
Na mente tem os departamentos conforme Emmanuel, da inteligência, do poder imaginativo, da memória, dos desejos. Então, boa leitura vai enriquecer a área da inteligência, vai aumentar o poder imaginativo, vai facilitar a ação dos desejos e também a consulta às próprias memórias. Porque o que eu trago de novo, para entender o que eu estou trazendo, eu tenho que comparar com o que eu tenho. Muitos vão ler o livro e falam que não entende nada, porque não tem o banco de dados. É uma receita nova falando do mesmo bolo, só um novo modo de fazer. Por isso, o estudo na Casa Espírita, segundo Kardec, na obra A Gênese, no capítulo 14, durante o estudo, nós nos ajudamos entre si por conta desse magnetismo, e agora aqui expressado em nossas auras, um ajuda o outro a se equilibrar. Não precisa o passe. O estudo em si já faz isto. E para quem participa de reuniões mediúnicas, pode ir lá na Revista Espírita de 1862, primeiro artigo do mês de novembro, ele vai dizer-nos que durante o estudo nós nos assistimos ou nos ajudamos entre si. Ajudamos espíritos mais necessitados do que nós, que talvez estejam fora do corpo. E somos auxiliados por seres mais iluminados do que nós, numa reunião de estudo. Então, quando falamos de lei de compensação, é isto. O que eu faço, quanto mais nobre for as minhas intenções, quanto mais extensos os benefícios, porque o bem de todos é o eterno princípio. Então, quanto mais o que faço, faço por amor, lembrando de Emmanuel em Fonte Viva, no capítulo 82, serve e prossegue, a criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre e encontra em si mesma 1000 recursos na solução de todos os problemas. E na obra Servidores no Além, se vivenciarmos 1% do cristianismo que sai pelos nossos lábios, a terra inteira será libertada de todo mal. Pode ir lá e conferir. E Joana de Ângeles, em Plenitude, a obra, quando nos erguemos em oração, erguemos conosco a humanidade inteira, porque estamos conectados. Para o cientista George Washington Covell, alguém que nunca foi nas chamadas universidades ou nas escolas do mundo, ele aprendeu o que aprendeu sozinho, em contato com a natureza, em contato com a espiritualidade. Ele sabia que se tocasse, se ele amassasse uma folha, ele estaria interferindo na estrutura de uma galáxia. E se ele quisesse entender o que está numa folha ou numa planta, os seus princípios ativos, o que ela poderia doar, bastaria ele conversar com ela. Pietro Baldi nos ensina a fazer isso. E nas aulas que gravamos aos domingos com Pietro Baldi, porque nós fazemos uma sequência, o primeiro foi a evolução do pensamento de Joana de Ângeles, como ela pensava outrora e como ela pensa na atualidade. Por exemplo, dor é bênção. Deus envia apenas aos seus eleitos. E eu levei isso ao pé da letra. E achava que era chique sofrer. Só que quando cheguei na obra Plenitude, porque quem escreveu essa lição lá no Evangelho segundo o Espiritismo foi ela com o nome de Espírito Amigo. Mas na obra Plenitude, quem escolheu o amor como única razão do seu existir não precisa da dor para evoluir. Só que aí eu já tinha me danado com 16 processos cancerígenos por fazer fofoca, por falar mal da vida alheia, por lesar as pessoas no negócio, por vender por 10 o que valia 5, e etc, etc. Mas dá tempo, porque percebemos na obra de Kardec que o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias. Pode ir lá e consultar no artigo de fevereiro da Revista Espírita de 1864. E em Camille Flammarion, na obra A Morte e Seu Mistério, volume 1,
que a energia se transforma em alguns dias, em pouco mais de 20 dias, a totalidade dos átomos de nossos corpos. Se eu quiser me curar de todas as coisas, basta eu mudar o pensamento, mudar o sentimento, mudar a palavra, mudar a conduta. E é simples, é pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala. Não tem como não dar certo. Porque se a cada segundo, de acordo com o cientista e espiritualista, terapeuta Deepak Chopra, narra que morre 600 milhões de células. E o nosso corpo de células humanas só tem 10%. 90% é vírus, ultravírus, bactérias, micróbios, vermes. E nós queremos matar os vírus, matar as bactérias, matar os vermes, matar os micróbios, pensando que são eles que criam as doenças. E nunca foi. Depois que eu descobri isso, nunca mais tomei remédio. E está com quase 30 anos. Não são esses seres que criam as doenças. E Deus não criou doença, porque Jesus nunca adoeceu. Ele disse que a cura está em nós. A sua fé te curou. Que somos deuses. Que faremos coisas maiores que fizera naquele momento. Então, nessa lei de compensação, o pensamento anterior em desalinho. Eu reajusto, no milésimo de segundo após, eu já começo a corrigir a cada atitude mais adequada no momento, e às vezes em segundos já não temos mais o peso da consciência, porque já mudamos a nossa atitude. Por exemplo, quantas vezes vocês mastigam um alimento antes de comer? Alguns só chuta para a esquerda, outro para a direita e já joga para o gol, como que é? Porque o ideal é mastigar até perder o sabor. Aí depois, com a mente, se vocês sabem, já estudaram os átomos, moléculas, etc., vocês combinam e fazem o que vocês quiserem de qualquer alimento, porque todos são feitos dos mesmos elementos. Pode ir lá na questão 30 da obra O Livro dos Espíritos e perceber. A matéria é feita de um único ou de vários elementos? De um só. Então, quando nós dissociamos os átomos para elementos atômicos e infratômicos, nós podemos reconstruir o que nós quisermos. E às vezes com pouquíssimo alimento. Ou me explica como Maria Teresa de Calcutá viveu nos últimos 20 anos com 1 xícara de água por semana. Só que ela aprendeu, ame meu filho, ame até doer. Porque o amor é a alma da vida, a comunhão dos seres. E a alma em si só se nutre de amor. A frase, o amor é a alma da vida, é de Joana de Ângeles. E que a alma em si só se nutre de amor, é de André Luiz. Comece a respirar com suavidade. E pensar na vida mais bela, mais feliz, mais pacífica, mais saudável, que vocês desejam para o nosso país, para o nosso planeta, ou para si mesmos, e criam essa tela mental, na certeza que estão entrando em conexão com tudo que existe em vocês. Já chegaram até vocês as informações sobre o orangotango que curou uma ferida enorme, macerando ervas diante dos olhos dos cientistas? Onde ele aprendeu isso? Ou nós sabemos isso e esquecemos? Se nós já fomos átomos, fomos minérios, vegetais, animais, pré-humanos e hoje estamos humanos, onde estão essas experiências? Em nossas consciências. Sabem acessá-las? Eu aprendi. Porque se eu acredito que já existia antes essa consciência, ela sabe o que fazer, como fazer, quando e onde realizar, segundo Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente. E se eu quero acessar essas pérolas e trazê-las para solucionar as minhas pendências, segundo a autora, basta a minha mudança de comportamento.
E é simples, no mínimo vocês vão economizar de 30% a 60% do salário de vocês no final do mês. Antes da refeição, 1 hora antes, vocês começam a treinar. O ar já nutre o corpo em mais de 70%. Agora comece a enriquecê-lo com a oração, com as boas leituras, e comece a fazer o processo da respiração, imaginando isto. Se não der muito certo, se aliviar um pouco aquela ânsia ou aquela voracidade em comer, pegue um copo d'água ou um copo com água. Não precisa mais do que um copinho assim. Comece a mastigar a água como se estivesse comendo o mais belo de todos os alimentos. No mínimo, com esses 2 gestos, se tiver a oportunidade do banho, vai avançar um tanto mais, sem desperdício de água. Vocês vão comer de 30% a 60% menos. E tem pessoas que nem têm fome mais após esses gestos. Principalmente quando eu estou viajando, se eu não tenho oportunidade de um alimento fresquinho, eu não vou comer uma cenoura que foi feita mais de 1h30. Você come? Porque não tem nada útil ao corpo. Nem uma batatinha com mais de 2 horas de cozida. E principalmente se foi cozida na água, já ficou na água mais de 70% dos seus nutrientes. Então eu prefiro o ar, a água, o banho. E lembro da lei de compensação. E por isso, viso o aproveitamento total de toda a energia que chegar até a mim. Até um simples guardanapo. No almoço eu peguei 2, eu não vi que estava pegando 2. E se eu peguei, é minha responsabilidade. Eu não posso colocá-lo de volta. Seria falta de educação. Falta de higiene. Agora, é minha responsabilidade levá-lo e usá-lo no outro momento. E eu faço isso. Isso não é sovinice. Então, aproveitamento total da energia. Lembra de uma simples cenoura, já que eu falei dela, que na casca tem 300% mais fibras do que na polpa. E na rama, muito mais nutrientes do que nas duas juntas. Que vocês, um copo de laranja, por mais equilíbrio que vocês tenham, 75% do energismo vai evaporar do principal nutriente, que é a vitamina C, em meia hora. 1 hora depois, não tem mais nada útil ao corpo. Chega numa lanchonete, no restaurante, que foi exprimido suco pela manhã, quando não foi de ontem. E a gente toma uma sobrecarga para o corpo para adoecê-lo. E não vai servir para nada. Por isso, lei de compensação. Faça tudo com ciência do que está fazendo. Para que a natureza, a vida, essas leis divinas possam nos compensar conforme a seriedade da vida que estamos levando. Se eu for elaborar um pensamento, o que vai acrescentar na minha vida e na vida dos meus? Porque eu estou conectado com tudo. E quando falo meus irmãos, em tudo que existe. Porque o que vai, volta. E volta multiplicado conforme foi. Se me encontrar modificado, não me perturba. Mas eu vou ter que transformar. Mas não vai me dilacerar. Vai chegar como um conteúdo a ser transmutado. Mas se eu não modificar, vai e volta centuplicadamente com o mesmo teor, segundo André Luiz. Vou dar um exemplo simples. Vamos supor que você colheu o sangue para fazer o exame. E você recebeu um diagnóstico de câncer, por exemplo. E às vezes o exame que vai fazer leva 15 dias. Se você falar para alguém que realmente tem o conhecimento, ou até com um espírito amigo, e mudar o seu comportamento, vai refletir no seu sangue e vai dar outra coisa. Nós temos vários exemplos. Alguém que já tinha feito biópsias antes,
coletando material. E após a cirurgia, mandar examinar e não ter mais câncer. Tiraram o tumor, mas não tinha mais o elemento cancerígeno. Vou dar só um exemplozinho. Uma jovem senhorita, chamada Pamela Ulho, um tumorzinho pequenino, 27 centímetros, no seu sistema reprodutor, abraçando um dos seus ovários. A lei de compensação fez a diferença na vida dela. O que esta criatura faz para divulgar as nossas redes sociais, o nosso trabalho e a doutrina dos espíritos é algo encantador. E foi permitido fazer por ela reduzir o tumor, que tinha mais ou menos 13 quilos, segundo a doutora Mayra, para 5 quilos. Encapsulá-lo, isolar todas as ramificações e ficar dentro de uma cápsula. E torná-lo benigno, pela lei de compensação do trabalho que ela realiza para si e para o universo. Quem operou? Dr. Paulo César Frutuoso. Espírita consciente, trabalhou com espíritos materializados durante 40 anos, oncologista, tirou um tumor encapsulado, pesou 5 quilos, fez 2 biópsias, deram benignos. Lei de compensação. Já passamos por 16 processos cancerígenos, mas quando o câncer está batendo ou está lá na esquina, porque o câncer não está no físico está o efeito. O câncer é uma doença moral, uma doença da alma. Na periferia pode estar no perispírito antes de refletir no corpo, no nosso mundo psíquico e emocional. São culpas, são mágoas, são ressentimentos, são vários elementos corrosivos que cultivamos e depois atrai o semelhante alimento de fora para dentro. Músicas deprimentes, leituras deprimentes e várias outras situações. E a somatização disso cria um ambiente tóxico e as células cancerígenas adoram o ambiente tóxico. Mas se eu cultivar a alegria de viver, a gratidão pela vida, a esperança de melhoras, o auto perdão, o auto amor, não tem mais um ambiente tóxico, é um ambiente alcalino. Psiquicamente não sobrevive mais. Se eu mudar a alimentação, o que entra, boas músicas, a Quinta Sinfonia de Beethoven, ela mata 1/3 das células cancerígenas, deforma o segundo terço. Então pense a respeito disso, mas como eu disse no início, não acredite em nada do que eu disse. Fique na paz do Cristo, na paz de Deus. E diga sempre, tudo está em paz. Muita paz, muito amor. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 7444 0770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão.